Olá, gente, boa tarde. Meu nome é Robert Wesley e agora eu vou responder as questões que são referentes à matéria Introdução ao Estudo do Direito, beleza? E a primeira questão diz assim: o direito nasceu na Grécia Antiga no século V a.C.? Bom, essa afirmação ela é falsa. Por quê? O direito, ele não nasceu num local específico. O direito, ele nasce com a sociedade. Continuando, agora vamos para a questão número 2, que diz assim: direito positivo é um conjunto concreto de normas jurídicas, construído de forma política. Essas normas são garantidas pelo Estado por meios da lei. É verdadeiro ou falso? Essa questão ela é verdadeira. Por quê? Na própria questão, ela já discriminou o que é o direito positivo, né? Que nada mais é do que a própria lei ali escrita, justamente para reger a sociedade. Agora vamos para a questão número 3, que fala assim: entre os indígenas brasileiros isolados, não há direito positivo, verdadeiro ou falso? Bom, essa questão ela é falsa. Por quê? Porque os indígenas, eles mesmos têm a sua própria lei, eles mesmos criam as suas regras que regem ali a sociedade. Basicamente, nós estamos falando de um direito costumeiro, certo? Que é um direito positivo criado pelo homem. Agora nós vamos para a questão número 4, que fala da seguinte forma: moral é um conjunto de valores, normas e noções sobre o que é certo ou errado, proibido e permitido dentro de uma determinada sociedade, manifestando-se exclusivamente de maneira interna, não podendo ser externalizada. Em determinado momento nós vemos que a questão ela parece estar correta, né? Mas quando chega nessa parte não podendo ser externalizada, aí que nós encontramos verdadeiro ou falso. A questão ela está falsa, né? Porque a moral ela também pode se manifestar de forma externa. Agora vamos falar a respeito da questão número 5, que diz assim: a teoria dos círculos secantes diz que a ordem jurídica estaria incluída totalmente no campo da moral. Os dois círculos, moral e direito, seriam concêntricos, que têm o mesmo centro, com o maior pertencendo à moral. Assim, o campo moral é mais amplo do que o do direito, e este se subordina à moral. Verdadeiro ou falso? A questão ela é falsa. Por quê? Porque esse conceito ele está se referindo à teoria dos círculos concêntricos. Agora nós vamos para a questão número 6, que fala da seguinte maneira: fonte do direito nada mais é do que a origem do direito, suas raízes históricas, de onde se cria e como se aplica. E isso nada tem a ver com o brocardo latino ubi jus, ibi societas, verdadeiro ou falso. Aparentemente a questão ela é falsa. Por quê? Pois a afirmação que está em evidência no clássico brocardo latino, ubi jus, ibi societa, onde está o direito, aí está a sociedade, eles têm a ver sim com o direito. Por quê? Porque existe uma relação jurídica, e nesse momento que se tem essa relação jurídica, com certeza vai ter sim a possibilidade de ter a relação humana ali entre as pessoas. Agora vamos falar a respeito da questão número 7, que diz assim: a principal fonte material é a sociedade, sendo ela anterior ao Estado. Essas duas fontes, sociedade e Estado, são fontes geradoras de outras fontes de natureza formal. Verdadeiro ou falso? A questão ela é verdadeira, porque tanto a sociedade e o Estado, elas são fontes materiais primárias. E a fonte de natureza formal, ela é criada do Estado e também da sociedade. Portanto, elas são fontes que serão criadas justamente para se resolver as questões da vida real, questões também das vidas sociais e assim por diante. Agora vamos falar da questão número 8, que fala da seguinte maneira:
A jurisprudência é o conjunto de decisões que refletem a interpretação majoritária de um mesmo tribunal e sedimentam, desse modo, o entendimento repetidamente utilizado. A decisão de um juiz fica vinculada à de outro através da jurisprudência? Verdadeiro ou falso? Essa questão ela é falsa. Por quê? O juiz ele não pode vincular a decisão dele com um caso que já foi. Porque, como assim? Porque ele mesmo tem que ter a sua própria decisão, ele mesmo tem que ter seu próprio pensamento. A única coisa que ele pode fazer a respeito disso, ele pode usar como exemplo, né? Ele pode usar como base para a sua decisão. A questão número 9 fala da seguinte forma: o direito positivo subjetivo baseia-se no modo do direito positivo objetivo, sendo que o exercício do direito subjetivo se manifesta sempre por uma facultas, ou seja, pela necessidade de manifestação ou não da vítima, ou seus representantes. Verdadeiro ou falso? A questão ela é verdadeira, porque aqui nós estamos falando sobre o direito, os direitos individuais, porque o direito objetivo ele sempre vai gerar um direito subjetivo, que ele vai dizer como a pessoa deve ou não agir ali dentro do direito, dentro do ordenamento jurídico, certo? De como ele deve agir dentro daquelas regras no meio da sociedade. E para encerrar a questão número 10, fala da seguinte maneira: em regra, o costume não prevalecerá contra a lei. É apenas na ausência dessa regra que poderá ser aplicado conforme o artigo 4º da LINDB. Todavia, o costume contra a lei, por ser consagrado socialmente caso da pirataria, prevalece sobre a aplicação da lei. Verdadeiro ou falso? A questão é falsa. Por quê? Porque o crime de pirataria ele está na lei. Então, no caso, o costume contra a lei, ele é que não vai prevalecer contra a lei. Então, a afirmação ela é falsa.